falar um pouco dessa diva maravilhosa, né? A Rapper Lee, ela é ativista cultural, comunicadora, empreendedora e fundadora da plataforma Portal Guia Digital Total, que nasceu nas quebradas e hoje alcança um nível internacional, conectando, informando e fortalecendo iniciativas culturais e sociais em diferentes territórios. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a arte, a resistência e o empoderamento das mulheres periféricas. E sem contar que ela é uma diva maravilhosa, né? Uma amiga glamurosa, e é isso, a Rapper Lee, ela é isso e muito mais. E hoje você vai conhecer Rapper Lee. Rapper Lee, diz aí, quem é a Rapper Lee? Quem é a Elisândria? Bom, primeiramente, boa noite aí para geral, certo? Boa noite, Cris, minha amiga, te amo demais. Amo o JP também, não canso de falar. Não é porque eu estou aqui agora, porque toda vez que eu me deparo com vocês, até ao vivo aqui, sempre mando aquele recadinho. Eu amo vocês e amo de verdade, sem demagogia, certo? Bom, Elisandra Couto, cara, Elisandra Couto é mãe, ativista, guerreira, né, visionária, né? Rapper Lee, cantora, compositora, representante da cultura hip hop já há 22 anos aí representando a comunidade, o preto, pobre, oprimido, certo? E é isso, pô. Criadora também da plataforma, hoje reconhecida como plataforma digital total, que se criou por falta de espaço automaticamente, né, pelo preconceito que as pessoas têm com o nosso rap nacional. Então, a gente acabou criando um guia digital para que pudesse dar porta e voz para o artista independente de alguma forma. Maravilha. E como que você chegou até a cultura hip hop? Então, eu conheci a cultura hip hop, cara, e isso faz muito parte da minha essência hoje, tá ligado? Através de projeto social que naquela época, quando eu tinha mais ou menos os meus 16 anos, como eu falei anteriormente, já faz 22 anos, um pouco para mais, eu conheci como projeto social, né, que se abrigava em comunidade, o qual tirava as crianças da rua, enfim, demonstrava o outro lado da moeda, totalmente contra o preconceito, tanto de cor quanto de classe social. Né? O rap, naquela época, ele trabalhava muito no social, nas comunidades. E é o que eu prego e o que eu carrego até nos dias de hoje. Eu costumo dizer que o rap sem ação social é vago. E, gente, para deixar bem claro, a gente não está falando de ação social, pô, mas eu tenho que fazer uma ação social, correr atrás de cesta básica para poder entregar para a comunidade. Enfim, isso também, se por acaso você tiver possibilidade. Mas, porém, muita gente confunde, né? O rap com o estilo de música. O rap ele não é um estilo de música. Do meu ponto de vista, é o que eu defendo. O rap é um estilo de vida, certo? É um estilo de militância, é um estilo de voz, certo, da comunidade, o qual, às vezes, a maioria das vezes, muitas pessoas que não cantam rap, né, abraçam a sua comunidade, ajudando os moradores e em defesa do nosso povo, através, né, dos nossos direitos, né, correndo atrás dos nossos direitos, né, como seres humanos. Então, é isso, pô. Eu costumo falar que o rap ele vai muito além do que o estilo musical. Ele é um estilo de vida, ele é uma causa, o qual a gente tem que abraçar verdadeiramente. Isso, maravilha, é muito amplo. Antes de seguir com o nosso bate-papo, eu quero dar uma boa noite à galera que está chegando, né? A Vitória passou por aqui, né? Tá aqui nos prestigiando, máximo respeito. Maria Rosa, maravilhosa, como sempre, aqui com a gente, né? É sempre um prazer, né? Porque todo dia é dia de Maria, né? Davi Miguel aqui com a Dia de gente. Maria. Oitavo Chacal também aqui com a gente, né? Boa noite. Macanac. Super Macanac aqui com a gente também, prestigiando. Então, uma boa noite a todos e gratidão por estarem conectados conosco. Rapper Lee, você falou assim como que você entrou dentro da cultura hip hop, né? Dentro da musicalidade, né? Como o rap surgiu na sua vida.
E eu sei que a revista, né, sempre foi um sonho seu, né? Eu queria que você falasse, né, antes de chegar até o portal, como que foi, né, o trabalho até chegar a esse grande portal, né, que é o Guia Digital Internacional. Fala pra gente como tudo começou, o sonho até ficar concreto. Maravilha. Então, a revista, cara, ela se iniciou praticamente do nada, assim, eu retomei a minha carreira depois de um bom tempo, né? Eu costumo falar que a gente pode sair do rap, mas o rap não sai de nós, né? O Sim. que representamos, né, tá na veia mesmo, para quem realmente se identifica e sabe o propósito. Então, por falta de espaço, eu sempre fui muito coletiva, tá ligado? Por falta de espaço, o que que eu fazia? Eu procurava alguns espaços para poder fazer publicidade dos meus trabalhos, tá ligado? E automaticamente eu carregava uma banca comigo, tá ligado? Quando eu achava uma porta, mano, de repente a pessoa achava, ah, é você, vai vir, aí eu e a banca. Era tipo o bom prato de R$ 1. E aí eu e a banca, mano. Então eu procurava muito espaço para poder divulgar meus trabalhos, então automaticamente carregava um coletivo comigo, tá ligado? Ó, ali tem um espaço, ali o pessoal faz isso e aquilo. Só que eu me deparei com certas situações que podia uma coisa e não podia outra, tá ligado? Mas, pô, você já é independente, né, mano? E as pessoas selecionar o que pode e o que não pode. Então, eu decidi fazer um projeto que eu agregava tudo. Então, eu vim com a revista, porque a revista automaticamente carregava as redes sociais, a matéria para as pessoas se deparar com a vida do artista, saber um pouco da trajetória do artista, imagens, tá ligado? Então, eu elaborei a revista, né, mano? O qual, tipo assim, na época foi algo, tipo, muito visionário, tá ligado? Então eu corria muito atrás, e até nos dias de hoje eu corro atrás de pessoas para poder apresentar o projeto, e assim a gente foi crescendo e foi parando em outros países também, tá ligado? Nessa troca de coletividade, né? Aí depois Maravilhoso. eu agreguei a rádio, aí depois eu ampliei o espaço, pô, nós tem a revista da Hora Bacana, e a pessoa vem com a matéria, com a foto, com o link das redes sociais. Eu trabalho de uma forma diferenciada, que é o direcionamento automático. Isso faz com que as pessoas venham ter contato direto com as suas redes sociais através da revista. Ou seja, mano, qualquer atualização que você fizer, a pessoa vai clicar, ela vai ser direcionada em tempo real para a sua página. Então, nada fica ultrapassado. E depois eu agreguei com a rádio, e aí toco o som da rapaziada lá, e depois eu agreguei a TV, toco o videoclipe lá, e depois virou um portal de publicidade. Além de você participar da revista, você tem espaço na rádio, na TV, também deixa sua matéria lá para o pessoal te conhecer lá do site. Então a gente foi crescendo, foi dando essa visibilidade, e eu fui agregando todo mundo em um lugar só. Maravilha. E como que foi, né, fazer essa passagem para você, né, de estar aqui simplesmente local e de repente você se vê a nível internacional e levando a galera, né, a essa troca? Meu, isso é muito bacana, porque tudo que eu faço como artista, tá ligado? Eu sou artista, eu costumo dizer assim, até algo que eu trago comigo mesmo como pessoa, tá ligado? Física. Eu faço para as pessoas aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim. Então, tudo que eu faço como artista. O que que falta? O que agrega? Onde eu gostaria de estar, tá ligado? Será que seria bacana aparecer lá em outros países, tá ligado? Em outros continentes? Seria bacana. Então, eu posso fazer isso pelos outros. Então, eu vou lá fora, fecho parceria com outros portais lá fora, trago ele para dentro do guia digital e automaticamente todo mundo que faz parte do guia digital aparece lá fora, tá ligado? Então, eu procuro caminhos, né, como se fosse para mim mesma, e acabo oferecendo isso para os artistas aí que participam do Guia Digital. Para você, qual que é a bênção da comunicação e qual que é a dificuldade da comunicação? A bênção da comunicação é você encontrar pessoas que você se identifica, tá ligado? Que sabe da importância, que realmente vive isso assim por inteiro, tá ligado? Eu me tornei radialista, obtendo uma rádio trabalhando com a comunicação. E eu fui gostando disso. Hoje eu deixo até um pouco a minha carreira de lado, tá ligado? As minhas composições, os meus trabalhos, para poder focar no trabalho das pessoas. E eu vejo a minha importância em relação a isso, como já me deixaram muito claro. Eu nunca esqueço disso. Uma vez eu recebi um vídeo de um mano que estava muito longe, tá ligado? E ele decidiu fazer um vídeo de uma forma aleatória para mim, mano. Tava ele e o mano dentro da firma que eles trabalhavam, tá ligado?
e ele fez um vídeo e mandou para mim e falou assim: Rapper Lee, gratidão pela sua existência, mano. Isso faz mais ou menos uns 3 anos. E eu nunca esqueci, tá ligado? Então você vê o quanto as pessoas, você se identifica com as pessoas. Por exemplo, será que eu vou fazer mais falta como artista ou mais falta como apoio? Tá ligado? Então eu me identifico mais como apoio, porque isso me preenche mais. Eu acho que a forma que eu ajo com os artistas e o reconhecimento que eu busco para eles poder se identificar ou aparecer de alguma forma, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na minha vida passou a ser mais importante do que a minha própria carreira, tá ligado? É mais importante, às vezes, você abraçar o próximo do que você pensar em si mesmo, tá ligado? É o meu ponto de vista. Maravilha. E para encerrar essa parte, para eu passar para o JP, é lógico que eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Novo projeto Mulheres Multiuso. Mulheres multiuso, cara. Outra coisa que eu me identifiquei muito comigo, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu produzo projetos, tá ligado? Eu sou elaboradora de projetos, então eu tô sempre correndo atrás de projetos que, como eu vivo nas redes sociais, que eu trabalho com as mídias, então automaticamente eu fico observando o que eu poderia agregar. Mulheres multiuso. Gente, na verdade, eu trabalho tanto com mulher quanto com homem, tá ligado? A gente não faz exceção de pessoas até então, porque na minha vida e pela cultura que a gente representa, a gente automaticamente encontra qualquer tipo de preconceito. Então, a gente não faz exceção de pessoas. Porém, eu me identifiquei muito com esse programa, por quê? Mulheres multiuso, tá ligado? O significado, para quem não sabe, multiuso é aquela pessoa que tem várias funções ao mesmo tempo, tá ligado? E eu me identifiquei dentro disso aí, pelo fato de ser mãe, esposa, ativista, porque eu sou líder da minha comunidade, então eu tenho muito pepino para poder resolver aqui, tá ligado? Em relação a 400 famílias aqui que às vezes me mandam casos que eu tenho que entrar em contato com órgãos da prefeitura e resolver e pontuar. Então, tipo assim, eu tenho várias funções ao mesmo tempo, tá ligado? E hoje em dia tem muita gente que às vezes se depara meio angustiado ou acha que aquilo só acontece com ela, tá ligado? Ou acha que, poxa, eu sou muito atarefada, será que eu não vou ser assim? Ou às vezes até cai na depressão, imaginando que está muito sobrecarregada. Então, eu decidi criar o programa Mulheres Multiuso para que outras mulheres venham se identificar, certo? Com as histórias de vida que a gente vai trazer aqui. E também que sirva de espelho, de exemplo também para outras mulheres, ver que, mano, não é somente comigo, várias mulheres fazem isso, várias mulheres superam, várias mulheres dão a volta por cima, tá ligado? Então é um bate-papo bem bacana para que as mulheres venham se identificar e automaticamente também se espelharem em alguma delas. Maravilha. E quem quiser participar dos seus projetos, como é que faz para entrar em contato? Muito simples, gente. Olha só, o meu contato, ele é público, tá ligado? Ele é público. Então, você vai achar o meu contato aqui no Instagram, você vai achar o meu contato, até se você procurar no Google, Elisandra Couto, com certeza vai aparecer o contato lá. Ou você me chama aqui no direct do Instagram, entre em contato com a gente, porque sempre tem um projeto aí, o qual, né, foi feito para você. Maravilha. E aí, JP? Então, é o seguinte, né? A Rapper Lee, antes de falar com ela, dá um salve pro Glock, que deixou aí um salve. Bloco A Mil gente vê Grau, aí. Maria Mil Grau, todo mundo, E, gente, que está aí, ó. e já Satisfação deixou total. a seguinte mensagem: Salve Lee, você é foda, todo o meu respeito. Bloco O é Glock, Mil Grau, parceirão de o cara verdade, deixou é pra mil tu aí, grau. já deixou um salve pra você. Então, pô, Rapper Lee, eu já tive o prazer de conversar com ela, né? Tem que 5, 6 anos atrás, quando eu fazia as minhas lives sozinho, né? Ela me entrevistou no programa dela também, no Caverna TV. Batemos um papo, trocamos uma figurinha, foi muito maneiro. Eu até confesso que eu achei que eu não teria nem. Pô, o que que eu vou falar com a Repelina, cara? Pô, tanto, já conversei com ela. Mas assim, você é uma mulher que está sempre se renovando, né, cara, nessa questão da comunicação. Você sempre se renova, agora está com esse projeto aí de entrevistando as mulheres. Tem até uma que eu conheço, né, que é a Analice Nicolau, você vai entrevistar ela. Achei muito maneiro, achei da hora, né, esse seu trabalho. E eu queria te perguntar, né, como é que é para fazer, como é que você faz para se renovar com o passar do tempo dentro
do campo do rap e da comunicação? Então, cara, eu não vejo isso praticamente como um trabalho, tá ligado? Eu vejo como uma função, tá ligado? A partir do momento que eu vejo que as pessoas elas esperam de mim algo novo, né, para que elas possam, assim, eu sou um canal, tá ligado? Eu me vejo assim, eu sou um canal de possibilidades. Eu permiti que as pessoas me vissem dessa forma. Eu me coloquei nesse lugar. Então, eu me vejo na obrigação de sempre estar se renovando para poder estar alavancando e dando visibilidade para as pessoas que contam comigo, tá ligado? Eu sou uma pessoa que, quando a pessoa conta comigo, irmão, se eu não tiver, eu corro atrás, eu desenrolo, mas eu tenho que cumprir, tá ligado? A minha função. Então, eu me cobro muito em relação a isso. E agradeço muito a Deus, porque, vou te falar, a maioria das vezes, às vezes eu estou com a cabeça cheia, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, mas sempre me aparece algo novo, tá ligado? Então, tipo, é meio que de mim mesmo, no automático, eu sempre acabo me enganjando e criando algo novo. E o que melhorou, o que foi conquistado, não só pela Repeli, mas pelas mulheres do rap, né? E o que ainda falta da nossa entrevista para cá, que tem 6 anos mais ou menos? Nossa, irmão do céu, não melhorou. É assim, ó, sobre a Repoeli, a função que ela tem, melhorou bastante pelo fato do quê? Eu aprendi que eu tenho que estudar e me virar. Tá ligado? Eu já pude contar com várias pessoas, sim. Sou muito grata, tenho vários apoiadores, certo? Que me deram a mão no começo, quando eu estava começando, e o começo é aquilo, irmão. O começo você vai gatinhando, você não sabe, você não entende, então os apoios te fortalecem de alguma forma, tá ligado? E todos eles estão comigo até hoje, porque uma coisa que eu não deixo faltar é gratidão. Me estenderam a mão no começo e eu vou carregar até quando eles quiserem, né? Nem quando eu quiser, porque eu me sinto na obrigação de fortalecer quem me fortaleceu. Se tem uma coisa que eu carrego comigo é gratidão. Então eu tive muito apoio. Só que eu fui estudar, irmão. Eu fui estudar, desenvolver, trabalho com arte, trabalho com flyer, trabalho com banner, trabalho com designer, entendeu? O meu site é eu que modifico, é eu que crio arte. Hoje em dia eu trabalho com muitas das coisas que antigamente as pessoas me davam suporte, mas a gente tem que entender que as pessoas elas pegam outro caminho, tá ligado? Então você tem que ser a estrutura do projeto, né? Então, eu estudando, eu fui melhorando. Hoje, se eu ver um trampo meu hoje, um trampo meu antes, meu Deus, eu só não apago porque ficou para a história, mas nossa, que zoado. E para dividir isso aí com família agora aí? Então, facilita muito, cara. Sabe por quê? Você veja bem. A minha família toda agrega cultura. Tá ligado? Então, isso, pelo assim, olha, nem todo mundo que faz arte, nem todo mundo que vive da cultura de alguma forma, se não tiver pessoas ao lado que apoiam, vai ser mais difícil, porque já não é fácil. Só que, por exemplo, a minha família toda vive da cultura, vive da arte, e o meu trampo já é um membro da família, tá ligado? É O isso meu aí, trampo, velho. meu pai já é um trampo, ele já é um membro da família. Então, para eles é normal eu vim aqui, ó, o feijão tá no fogo, tá ligado? Alguém desliga porque eu vou participar de uma entrevista, tá ligado? Meu, eu falei pra Cris antes, ó, o meu bebê tá doente. Ele pegou uma virose e não tá legal. Eu, meu Uhum. esposo, correu, pronto-socorro, medicou, trouxe medicamento para casa, tá com o menino lá no sofá, lá distraindo o menino, entendeu? E eu tô aqui, e é desse jeito que Pô, daí vai. maneiro. É isso aí. Bom, quando a gente fez, bateu aquele papo há 6 anos atrás, a gente fez uma pergunta. É a única pergunta que eu lembro. Quero ver se a resposta mudou. O rap é compromisso? Sempre. Então, tá certo. Sempre. Virei até a cara. Você vê que eu fechei até a cara para responder. Sempre. Aí, Até compromisso, naquela sempre. vez você me respondeu assim, não é viagem. Ai, caramba, mas é. Não, ó, mas pô, a resposta é a mesma. É Mas é mesmo, respondido com de outra certeza. forma. O Exatamente. rap é compromisso, não é viagem. É. Vai lá, Cris, vai lá, Cris. Rapper Lee, você já sofreu de alguma forma o racismo? Algum ato de racismo? Bom, posso responder já? Sim, sim. Desde criança, dentro da família.
desde criança, eu já fui chamada de macaca, já me fizeram indiferença pelo fato de eu ser filha de negra, eu, meus irmãos, meus primos brancos, então eu sofri preconceito de uma pessoa muito próxima, me doía muito desde criança. E como que você encara esse racismo estrutural? Como que você acha que ele impacta a vida de quem vive e produz a cultura dentro das periferias? Cara, é triste, cara. É triste demais você ver a indiferença, tá ligado? Porque, por exemplo, para mim, para mim, o que faz a diferença na vida do ser humano é a postura, é a conduta, é o caráter, tá ligado? Não é a cor e não é a classe. Eu brigo muito com o racismo e o próprio preconceito em si, exatamente porque eu fui vítima disso. Então, isso me causa uma ira tão grande que automaticamente me dá uma força tão grande que eu bato de frente e hoje em dia eu não recuo. Não abaixo a cabeça, não recuo. Se eu vejo por acaso isso acontecer, por exemplo, vou te dar um exemplo, esses dias atrás aconteceu preconceito, gente. Preconceito, às vezes as pessoas elas acham que preconceito é de classe social ou preconceito de cor. Não, mano, preconceito ele vem de várias as formas. Por exemplo, tem uma amiga minha que estava passando por uma fase ruim, ela é ex-usuário de droga, mas nem quando ela usava droga, toda vez que ela passava na minha casa, eu chamava ela de canto para trocar ideia. E depois ela engravidou, e graças a esse bebê hoje ela se vê recuperada, tá ligado? Só que ela ainda sofreu muito preconceito, até dentro da saúde. Ela procurava o posto, a filha dela passou mal, ela procurou um dia anterior o UPA, e as pessoas já conheciam o histórico dela e tratou ela muito mal e não se importou com a criança que estava com um problema grave de saúde, de 24 dias. E eu saí na porta da minha casa para tomar um café, olhar a quebrada, e ela passou, e eu até brinquei com ela, falei, nossa, como você está bonita, porque o elogio mudou a minha vida. Quando as pessoas me criticavam, eu ficava rancorosa. Quando as pessoas passaram a me elogiar, eu gostei daquele ato. Então, eu fui querendo mais, querendo produzir mais coisas boas, para que as pessoas viessem me elogiar, aquilo me enchia. E eu praticava isso com ela. E aí ela falou para mim que não tinha dormido, que tinha ido para o UPA, que a filha dela tinha que ter ficado internada e não ficou, tá ligado? Porque agiram com preconceito com ela, certo? Eu não estou falando de classe social e eu não estou falando de cor, e sim porque julgaram ela pelo passado dela. Só que não se preocuparam com a filha dela de 24 dias, que estava muito mal, que precisava ficar internada naquele momento. E eu fiquei tão irada, e pelo fato de ser líder da minha comunidade, eu tenho muitos contatos de pessoas que têm cargos elevados na cidade. Menina, não, mas na hora, velho. Na hora eu liguei, preconceito é crime, certo? Negligência médica é crime. Já joguei uma parte de gente na bala, ela subiu pro posto, quando chegou lá, aí já ligaram pro posto, seguraram ela lá, já mandaram o SAMU, que já mandaram ir pro ponto de socorro, que a menina já ficou internada, já fez todos os exames. Você tá entendendo? E é disso, cara. Entendeu? Porque a mesma lei que é aplicada em você, tá ligado? Que vive no subúrbio, é aplicada em qualquer lugar, tá ligado? Quem vive em condomínio, a lei foi criada para todo mundo no geral. Sim. Então, isso é preconceito. Preconceito com o histórico da pessoa em relação ao que ela foi ou o que ela deixa de ser, tá ligado? Você julgar as pessoas imaginando que você tem o direito de julgar as pessoas, isso é preconceito também, tá? Então, existe aí várias formas de preconceito. E hoje em dia eu me deparo com ele batendo de frente. Se precisar, dou até porrada. Tá certo, e a gente precisa de fazer esse papel mesmo perante a sociedade, né? Eu concordo em gênero, número e grau, e é assim que é e pronto, né? É, Sim, quero dar boa noite pro Mano Ed, né? Rádio CTR Caruaru, máximo respeito, Mano Ed. Tem mais gente aqui, Mike Fantasy está aqui com a gente também. Ana Cláudia, boa noite. O Rapperly, com relação ao hip hop, né? Sabemos que ele é uma ferramenta necessária, né? Mas como que ele pode ajudar na denúncia e na resistência contra o racismo?
A gente sabe que o hip hop ele é um instrumento fundamental que representa a comunidade. Eu não estou falando da minha, estou falando de qualquer comunidade, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil também, porque na Europa o hip hop, antigamente, ele representava a comunidade, ele brigava pelos seus direitos, a favor dos direitos humanos, né, através de buscando igualdade social. Então, é importantíssimo. Espero que as pessoas não desistam disso, porque por mais, às vezes você acha que ninguém está te ouvindo, tá ligado? Mas sempre tem alguém te ouvindo, entendeu? E o rap, na verdade, ele foi criado para poder representar a comunidade e falar da nossa verdade, tá? E bater de frente com o sistema. Há 23 anos atrás, o rap que eu conheci me ensinou isso, e é o que agrega até nos dias de hoje. Entendeu? A gente foi criado para bater de frente com o sistema. E nos dias atuais, você acha que isso está sendo levado em consideração e está sendo levado adiante? Ou hoje é a corrida pelo hype, pela grana? Então, olha você, vou te falar uma coisa. Hoje em dia, as pessoas que fazem música, né, com fundamento de querer verdadeiramente agregar aquilo que foi pregado antes, né, o porquê se iniciou o rap. Eu fui fazer um estudo, o samba e o rap, ele vem do mesmo lugar, né, das periferias. E eles foram gerado e criado para poder ser uma voz de comunicação em defesa do povo pobre. Tá ligado? Hoje em dia, se você faz música assim, você não tem ibope. Agora, se você ostenta, se você vai pelo hype, se você vai pela grana, é isso que, infelizmente, as pessoas gostam de ouvir. Só que esse tipo de produto só está ativo porque tem gente que compra. Não seria uma forma de anestésico na mente da galera, devido a tanta coisa ruim que o ser humano passa ultimamente e de repente ele cair nessa de ostentação, putaria? Não seria como se anestesiar de uma realidade para poder enfrentar o dia a dia também? Ó, eu vou responder você agora de uma forma assim, eu vou falar em metáfora. Eu fui criada por um tio, o qual eu achava ele muito louco. O JP também é muito louco, sabe? De falar de uma forma assim, de metáfora, o qual as pessoas entendem. A minha filha, quando ela faz coisa errada, ou quando ela tem uma coisa para resolver, ela chora. E eu falo para ela que quando ela parar de chorar, o problema vai estar lá do mesmo jeito. Sim. Ou seja, meu, esse barato de eu vou curtir um som, eu vou curtir uma balada, meu, quando você voltar lá para sua casa, irmão, para sua comunidade, a pedrada vai estar do mesmo jeito, certo? O sistema vai estar batendo em vocês do mesmo jeito, nada vai se resolver, certo? Ou seja, a gente só recebe a cura quando a gente trata o machucado, quando a gente trata o problema, tá ligado? Caso ao contrário, tudo vai permanecer aí, mano. E aí o povo tá dormindo, tá ligado? Continua dormindo, o problema permanece, quando não é tratado, ele só cresce, certo? E você não vai correr disso. Então eu vejo assim, mano, sei lá, meu, um exemplo, mano, é mais fácil o povo acordar, certo? Pra vida, brigar, correr atrás dos seus direitos, certo? Eu costumo falar que as pessoas só te tratam da forma que você permite. Se você ficar dormindo no ponto, irmão, quem dorme demais é bom dia a cavalo. O problema é olhar a periferia, vai continuar, certo? Você vai lá curtir o baile funk, nada contra, mas um exemplo, responder a pergunta que tu fez. Se for um anestésico para a cabeça da pessoa, quando ela acordar, o problema vai estar lá do mesmo jeito, mano. E até maior, né? Até então é que nem você tá doente, se você não tratar do jeito certo, você vai até morrer. E é isso que está acontecendo ultimamente, né? Porque a nível cultural, a mente da galera tá morrendo, né? Porque assim, é tanta inércia, né? É tanta cultura do supérfluo, né? Que as coisas estão acontecendo por aí e o povo aí, ó, tipo assim, viajando nas ideias, né? Tudo acontecendo e tudo ficou funcional, né? Tudo então, sendo levado como uma nada. Fica todo mundo no oba-oba. Mas é o Sim. seguinte, tem gente que acha assim, não vai adiantar eu fazer nada, porque eu sou o único, não vai adiantar eu correr atrás, ou não, deixa pra lá. Ou, muitas das vezes, mano, pra que eu vou mover o dedo se tem quem faça?
Sim, e também tem aquela fala, né, que você vê o nível, né, do ser humano através daquilo que ele ouve, porque a música também se torna um alimento para a alma, né? Então, o que você tem recebido, o que você tem consumido, né? Ativa seu modo de pensar ou está ativando a sua bunda? Então, eu costumo falar que a gente joga para fora aquilo que a gente está cheio, Sim, né? Então é por aí, mano. Então, olha, eu vou te falar uma coisa, tem muita gente aí, às vezes a maioria das pessoas que reclamam são exatamente aquelas que não fazem nada, tá ligado? sim, Prefiro morrer lutando. sempre. JP? Então, falando aí na evolução feminina na história, né? Na revolução, feminismo, pá, tudo mais. O feminismo, ele foi importante pro rap? Ele agregou alguma coisa pro rap? Bom, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, irmão, a caminhada é o seguinte. O rap nacional, tanto o rap quanto qualquer estilo musical, ele não foi criado nem para o homem nem para a mulher, e sim a quem se identifica, tá ligado? É claro que a gente, como mulher, a gente vai levantar nossa bandeira, a gente vai querer ocupar o nosso lugar, porque, infelizmente, tem aqueles que querem nos barrar de alguma forma, imaginando que é o dono do pedaço, mas não é. Até então, porque se eu ganhar espaço, eu vou ganhar espaço através das minhas atitudes, das minhas composições, tá ligado? Eu costumo dizer que eu faço música para pessoas inteligentes, né? Para quem se identifica. Mas, enfim, o feminismo ele acabou ganhando espaço, sim, mas, na verdade, o espaço sempre era nosso, porque as pessoas queriam negar de alguma forma. Né? Uma vez me perguntaram, como que você fez para entrar no rap? Ué, só quis entrar, fui lá e entrei, velho. Se eu acho que eu tenho que estar lá, é lá que eu vou estar e pronto, acabou. Sim. Só entrou com os dois pés na porta e já era pronto, assumiu o seu lugar e Simples desse pronto, simples jeito. assim. Simples assim. Você, beleza. Agora, vamos lá. A questão que eu não gosto de falar desse assunto, mas a gente tem que falar. Os assédios continuam, né? O abuso do macho alfa ainda continua reinando nesse nível, ou a galera está segurando mais a Então, na mão? verdade, assim, em relação a isso, eu não vou falar tanto por mim, mano, porque eu sou uma pessoa bem fechada, tá ligado? Embora assim. Mas eu conheço pessoas e conheço mulheres que sofrem muito abuso, tá ligado? Gente, não é porque, por exemplo, no meu caso, sinceramente, eu falei que eu sou uma pessoa fechada, porque eu sou uma pessoa curta e grossa, mas um exemplo. Quer ver? Mano, eu trabalho com comunicação. O meu número, o meu número é público. Qualquer pessoa me chama no WhatsApp. Aí, às vezes, e é mais homens do que mulheres, infelizmente, né? Oi, tudo bem? Mano, eu vou responder naturalmente. Oi, tudo bem? Tranquilo? Então, minha forma de falar, né? Só que você veja bem, quando a pessoa me chama, pelo fato de eu trabalhar com publicidade, para mim qualquer um pode me chamar, que é no interesse de saber sobre a plataforma, sobre o meu projeto. Então eu vou trocar ideia com a pessoa. Só que se eu vejo que a pessoa passou dos limites, ou que ele só quer conversar, ou fazer amizade, eu falei, irmão, é o seguinte, ó, eu estou ocupada, eu não tenho condições de dar atenção agora, certo? Falou. Então, tipo assim, eu acabo não dando espaço, certo? Só que tem muita gente que confunde, que pelo fato de eu ser comunicadora, automaticamente eu sou uma pessoa gentil. Eu falo com todo mundo, qualquer um, até um número estranho que aparecer aqui, eu vou trocar ideia para saber o que a pessoa quer, qual é o interesse dela. Só que tem gente que confunde, só pelo fato de você trabalhar com comunicação, você ser gentil, ou você ser mulher e gentil, as pessoas acabam confundindo, imaginando que você está dando espaço. E não é isso. Eu trabalho com comunicação, eu tenho que ser uma pessoa gentil. Sim. Até que eu saiba quais são as intenções da pessoa, né? Aí eu já logo corto, já logo bloqueio, não tem nada a ver, não é alguém que me procurou. Então é assim, mas infelizmente tem e muito. O Adilson tá aqui com a gente. Salve, Karen, máximo Fala aí, respeito. Karen. Otto Fabiano tá dando um salve Outro diretamente de Fabiano. Porto Outro Alegre. Fabiano. A gente tem que marcar uma com outro Fabiano. Fabiano Sim, é sim. nome forte do rap aí. É, e falando então assim dos grandes nomes, né, do rap e também dos nomes não tão conhecidos assim,
Como é que está o espaço da mulher no rap hoje em dia? Aliás, é, tá- conseguiram desconstruir essa postura de mais espaço para os homens e menos para as mulheres? E também, quando se é espaço para a mulher, a Cris reclama muito disso. Quando se é o espaço, as mulheres mesmo não vão. Isso está mudando ou ainda permanece esse comportamento? Então, eu tenho dois pontos em relação a isso que você falou. Uma, porque assim, evoluiu bastante de um tempo para cá, evoluiu bastante e estou vendo mais mulheres na cena. Tá bom, da hora, bacana. Mas mulheres assim, mano, eu cheguei, vou ficar aqui, pronto, acabou, beleza? Dessa forma, que nem eu falei com você. Mano, todo mundo tem espaço, quero ficar aqui, pronto, acabou. Independente se eu sou mulher, se eu sou homem, como eu falei pra você, o rap ele não foi feito exatamente pra um ser sexual, mulher ou homem, tá ligado? Ele foi feito pra quem se identifica. Já era. Só que eu também tô vendo muitas mulheres seletivas. Ah, não, aqui eu não vou. Ah, não, aqui eu não quero. Então, eu estou vendo, tem muitas mulheres seletivas, sim. Então, às vezes é por falta de espaço, porque muitas vezes tem um evento, a pessoa não convida pelo fato de ser mulher, porque quer um cara lá, entendeu? Porque acha que o cara vai representar mais, porque é uma mulher, enfim. Sendo que o que a gente vai avaliar é o conteúdo, tá ligado? Beleza. Só que tem muitas mulheres seletivas assim. Ah, aqui eu não vou. Ai, aqui eu não quero. Ah, quem vai estar lá? Quero não. Então, tá Desse assim. modelo. É, Ih, tá o assim. JP vai estar lavando, não. Vai. Ixi, vou não. É verdade, Posso gente. não, vou ter que lavar a louça. Todas as louças da semana estão acumuladas, então passa para outra. É bem isso. Desse modelo. Porque, não, o Conexão Russo são muito flopados, não tem muita Ah, não, audiência. não vou Vou lá, não. não. Deixa pra lá, deixa esse povo. Bem isso, É, cara. Rapper Lee, quais são os maiores desafios que as mulheres encontram dentro da cena hip hop e da comunicação? Então, você sabe que eu vejo assim, olha. A minha resposta seria a mesma se você fosse falar até na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Uma coisa, cara, que me aborrece muito, que eu fico muito brava, mano, subestimar a minha inteligência. Porque você veja bem, tanto no hip hop quanto na nossa cultura, o que seja, o ser humano ele se movimenta através da sua mente, tá ligado? Eu costumo dizer hoje em dia que você vê pessoas mais novas, às vezes mais inteligentes do que pessoas mais velhas, tá ligado? Sendo que era para ser o inverso. Porque a gente sabe que o ser humano ele evolui de acordo com a sua vivência. Só que, infelizmente, como você falou no princípio, tem gente que finge demência. Então, uma coisa que me deixa muito pé da vida, mano, é subestimar a minha inteligência, tá ligado? Tanto na cultura, quanto em qualquer espaço, assim, o qual eu me identifique, mano. Isso me Boa. deixa muito bravo. E como que você vê a manifestação do machismo nos espaços de cultura e de mídia? Que a gente sabe, né, Não, que na verdade, tem, hoje, assim, né, olha, tem virou tão. bastante. Não, tem muito, mas olha só para você ver, falta de sabedoria, sabe por quê? Porque a pessoa está afim de mídia, na verdade. Muita gente hoje em dia quer saber de mídia, tá ligado? Então, eu, por exemplo, como criadora de conteúdo, eu estou afim de mídia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo diferenciado. Eu já faço isso, na moral. Um exemplo, meu, eu já escutei, mano, mas você tem rádio e você divulga outras rádios? Eu tenho rádio Sim, e eu divulgo outras rádios. Por quê? união, Porque né? ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu faço. Tá ligado? Sim, Então eu vou pro diferenciado. Né? Meu, mas, pô, você é artista e divulga outros artistas. Mano, se você for ver lá no meu portal, cara, sem brincadeira, eu tenho mais de 15 rádios lá, mano. Coloco o banner lá no site, direcionamento automático, jogo todo mundo pra lá. Esse é o coletivo. Então eu sou diferenciada pelo fato do quê? Porque ninguém faz isso, ninguém curte. Agora, esses homens machistas que querem ocupar o espaço atrás de mídia, eles são burros. Por quê? Porque ele vai passar a ser diferenciado no dia que abraçar a causa da mulher. sim, Porque hoje em dia sim. ninguém abraça.
Sim, e com relação ao que você falou, a englobar a todos, eu acho correto, né? Porque você olha para o céu, se ele tivesse só uma estrela, não seria tão belo como a gente vê, né? Então eu acho que dentro da Então, comunicação, quanto mais. muita gente não faz isso, por quê? Mas é mente pequena e pensa todo mundo do mesmo jeito. Sim, Muita gente não faz isso por quê? Com medo de perder o espaço. Mano, primeiro, porque o meu trabalho é meu trabalho, não é concorrência de ninguém, sim, tá ligado? Eu não pratico concorrência, eu acho que é por isso que eu tenho desenvolvido bastante, porque eu não sou concorrência de ninguém, eu não vejo ninguém como meu concorrente, eu acho que cada um tem o seu corre. E outra coisa que diferencia você dos outros é a sua qualificação. sim. É o seu jeito. Porque você pode ter uma rádio, eu posso ter uma outra rádio, mas as pessoas elas vão reconhecer o seu trabalho através da sua personalidade. E que não é igual o do outro, tá ligado? Então, esse negócio de confronto, de concorrência, eu tô fora. Eu não perco meu tempo pensando nisso. E eu carrego, sim, outras rádios, eu carrego outras TVs, eu carrego outros. Mano, eu carrego todo mundo, sabe por quê? Porque, exatamente como eu falei, quando eu comecei, muita gente me estendeu a mão. Entendeu? Então, ou seja, meu, comigo funciona, comigo o coletivo funciona, mas na prática, aquelas pessoas que não correm comigo até hoje é porque soltaram na minha mão, porque se tivesse segurado, estava comigo até hoje. Sim, sim, perfeito. E a soma é a garantia, né, da vitória, né? Porque você sabe que você sozinha você consegue, mas se você for com aquela galera, eu acho que a vitória, quando ela é dividida, ela é muito melhor, ela é Olha, você satisfatória, né? sabe, olha, tem um ditado que eu agrego na minha vida e que realmente ele faz toda a diferença no geral, tá ligado? Eu tenho porque eu dou. Eu dou porque eu tenho. É o Ou seja, transbordar, né? é uma troca, mano. Tá ligado? E às vezes mais vale você apoiar o outro do que você ficar esperando apoio, mano. Eu prefiro ter Sim, para dar do que sim. esperar para receber. Perfeito, perfeita colocação. O Adilson está dizendo o seguinte: isso aí é ideia forte. Levo o meu trabalho artístico também na coletividade sempre. Parabéns. E o Adilson, eu posso também falar porque eu sei que ele é soma. Ele não tem aquele lance, eu pertenço a uma turma, então eu vou ficar focado só ali. Não. Onde o Adilson ele é convidado, ele chega para soma. Ele é uma pessoa que ele é soma em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, quando a gente fala sobre hip hop, a gente tem que pensar que não somos exclusividades, né? Somos união, porque se a gente fala sobre união, a gente tem que ser soma, porque não adianta você falar que você quer união se você não se une a ninguém. Se você quer um complemento ali naquele momento, daí de repente acabou, já era, Ou cada seja, um por lado e tchau, o tchau, verbo sem tchau. a prática não é nada. É O verbo é vazio, verbo. né? Sim. Prática, Sim, entendeu? a teoria ela sempre vai diferir a prática, né? Então você falar sobre união, ela é bonita, ela é linda, é maravilhosa, mas agora viver essa união é o elas. E quando você fala em união e você vive a união, isso faz toda a diferença. Meu, eu sou 10 mil vezes de boa. Eu não sei aonde eu vou chegar. Eu nunca pensei nisso, aonde eu vou chegar. Eu dou um dia de cada vez e procurando fazer o meu melhor. Mas eu sou mil vezes ter várias pessoas comigo, me admirando como pessoa, não por interesse pessoal de mídia, né, ou o que eu tenho a oferecer, mas sou mil vezes carregar pessoas que gostam de mim de verdade do que crescer sozinho. É isso aí. Parabéns pela sua ideia, né? E eu sei que é assim mesmo que funciona. Desde quando eu te conheço, é assim, pronto e acabou. É isso. O que que você acha que ainda precisa mudar para que as mulheres periféricas, né, sejam respeitadas e ouvidas de forma igualitária? Olha, na verdade é o seguinte, gente, ó, vamos massacrar então. Na verdade, você já viu, eu Bora, vou falar por mim, tá bom? Meu, se não dá pra fazer com jeitinho, mano, é na porrada, velho. vai na É na porrada. marra. Dois É, pés na mano, porque porta você e veja bem, pá. olha só, eu tô pedindo, eu tô mostrando. E outra coisa, o direito é de todo mundo. Então, se por acaso eu cobrar o meu espaço, eu não tô errado. Se eu não tô errado, eu posso cobrar. Sim, Tá ligado?
se o espaço é meu, entendeu? Ou seja, mano, se não me derem, eu vou tomar, irmão, porque é meu, eu não tô roubando nada de ninguém, é meu. Simples assim. Não É quer me dar espaço? Da fácil, hora, bacana. sim. Não é, mano, porque com jeitinho não tá dando. E eu penso que o espaço é para todos, né? E é algo que você Sim, deve conquistar, é um direito de todos, né? sim. E o meu direito começa quando termina o seu e vice-versa, né? E eu não vou pedir pelo meu espaço, eu vou conquistar o meu espaço. Vou mostrar que eu sou digna de estar lá e pronto, e acabou. Sim, sim. O JP, ele tocou num assunto e ali ele deu uma parada, mas eu vou esticar mais ainda o assunto, né? Assédio. Você falou sobre assédio, né? As situações, né, que eu acho que toda mulher passa, né? Porque nós que trabalhamos dentro da cultura, seja ela qual for, né? A gente sabe que sempre tem os lírios do campo, né? Que se acha a última bolacha quebrada do pacote, que está sempre ali pronto para assediar. Situações, né? Que você vivenciou com você mesmo ou com pessoas à sua volta de assédio. As oportunidades, né, maquiadas, né? Eu vou te dar uma oportunidade, mas vamos brincar ali no sofá, fazer teste de sofá, né? Nós vivenciamos muito isso. E como que você vê dentro da atualidade, né, especialmente dentro do hip hop, essa questão de assédio? Meu, o assédio é o seguinte, você sabe que antigamente a gente via muito isso, mas não era reconhecido como assédio, né? A gente só, por exemplo, eu vou fazer 39 anos, estou beirando os 40. Mas antigamente, cara, é muito louco. Hoje eu fico reparando, mano, tinha situações que aconteceu comigo antes que hoje seria assédio, mas ninguém dava nome antes, porque antes era algo comum, tá ligado? Que ninguém dava atenção para aquilo. Mas hoje em dia, assim, muita coisa ainda é maquiada, tá ligado? A gente vê, a gente já viu pessoas que tocam programas que falam que dão espaço para as mulheres, mas na verdade era só um meio de poder modificar a verdadeira intenção que tinha. A gente vê muito isso hoje, tá ligado? E eu vejo muitas mulheres também com receio de denunciar, cara, de denunciar ou de fazer alguma coisa a respeito. Também já vi muitas mulheres também se deixar levar para poder ganhar espaço de alguma forma, tá ligado? E é muito louco. Olha isso para você ver, e é loucura, cara. Uma vez, uma vez eu tromei um cara no grupo do WhatsApp, um senhor de idade, velho. De idade, Cris, se liga. O cara velho, mano. Juro pra você, com idade pra ser meu vô. E aí ele falou assim, o seu trabalho é bacana, sei lá o quê, parabéns. E muita gente me conhece, mas eu não conheço todos. Só que as Sim, pessoas conhecem meu trabalho. Ele chegou no meu perfil, como eu falei, eu tenho que ser gentil, porque é normal, é natural de mim. Até ver até onde a pessoa vai. Aí o cara me ligou de vídeo, mano. E ele era dono de uma rádio. Era dono de uma rádio. Ele me ligou de vídeo e eu não atendi. Só que nessa, meu esposo falou assim, ó, atende, porque vai que ele tem uma proposta a falar para você, né? Meu, pois você acredita que eu atendi a primeira pergunta do cara, você tá sozinho em casa? Mano, eu desliguei na hora e mandei um áudio cabuloso pra esse cara. Mano, porque, tipo assim, como você tá sozinho em casa, mano? Puta, um velho, mano. E eu fiquei muito puta da vida. Primeiro porque ele fez isso comigo. As intenções dele não eram boas. Mas se fosse uma criança sim, sim. e era um velho, tipo assim, mano, ele tinha noção do que ele tava fazendo. E ele fez de forma tão natural que eu tenho certeza que não era a primeira vez, mano. E eu fiquei assim, chocada. Porque, pô, se a pessoa ela liga pra você e fala, você tá sozinho em casa, mano, você já saca na hora ali que boas intenções não é. Que louco, né, mano? E tem É, pessoas assim, cara. e hoje você acha que isso está mais maquiado ou está escancarado? Eu acho que tá escancarado. Ou tá Sim. escancarado ou as pessoas é burra, porque eles fazem de uma forma tão natural, como se as pessoas não fossem perceber que aquilo é um assédio. Ou virou moda e nós não tá sabendo.
E até que ponto chega a sororidade? A partir do momento que você descobre uma situação dessas, né? A sua relação perante a situação, e eu também quero que você fale a situação de outros perante essa situação. Que a gente sabe que já ocorreu, não um, não dois, não três, mas várias situações, né, no decorrer dessa sua existência como comunicadora, né? Todos nós já passamos por situações assim, né? Mas eu queria que Olha, você na desse moral, exemplo Cris, e desfecho. olha só. Eu sou uma pessoa que eu fui adaptada desde criança mesmo, de verdade. Para começar, eu comecei a trabalhar com 12 anos para ajudar minha mãe, que era mãe solteira, sem ela saber. Então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa autoritária, o qual a minha vida me ensinou a contar comigo mesma. É aquilo que eu falei, eu prefiro que as pessoas contem comigo do que eu ter que contar com alguém e ter que me decepcionar. Então, eu não espero isso das pessoas. Sim. Então, eu sempre tomei atitude por mim mesma. Já me deparei com situações assim, o qual eu fiquei chocada, mas eu reagi, eu não passou batido, eu não deixei para lá, entendeu? Agora, eu ter que me movimentar para que outras pessoas venham agir a meu favor, eu prefiro que não, porque eu vou acabar me decepcionando com a maioria delas. E a partir do momento que eu me decepciono com uma pessoa, é para a vida toda. Não adianta, que se eu ver que, por exemplo, está errado, tá errado. Que nem eu já ouvi, você já ouviu. Eu fui pedir ajuda para o meu amigo falou que era normal. O meu amigo viu que o cara me assediou, mas não fez nada. Ou os homens de hoje em dia acham que é normal, que não reagem em relação ao assédio, porque é outro cara fazendo, tá ligado? Então, eu, sinceramente, às vezes eu prefiro não ver como que é a pessoa para não ter que me decepcionar, porque se eu me decepcionar é uma vez só. Boa. JP, sobre assédio, você tem mais alguma coisa? Não, que são vespeiro. É um vespeiro, então. Inclusive, a Repelia, ela falou e fez uma live aí citando um cidadão, né? Tem cheio de furo aí na parada aí. Isso que eu queria entender, Repelia, como é que pessoas nesse cenário, tá certo, ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Mas como é que pessoas desse lado conseguem espaço no meio? Será que está vindo uma passação de pano? Será que eu te cubro, você me cobre quando eu dei mole na pista? Será que rola isso? Infelizmente é o seguinte, olha só, hoje em dia qualquer um pode ter espaço. O que a gente tem que observar é o dia a dia da pessoa, tá ligado? Qual é o propósito dela, quais são as intenções. Só que muita gente ainda se permite, se mantém de pé através das mídias, exatamente porque ninguém faz nada. Eu, sinceramente, até tentei. E tentei demais. Eu, para não ficar com peso na consciência, fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, fiz por mim, entendeu? Porque não dava para mim ficar calada. Eu, como Elisandra Couto, não podia dormir e não fazer nada. Só que, assim, ficou por ali. E sempre fica, né? Outras pessoas podiam ter feito alguma coisa, mas acabou. Mas eu acho que eu me sentiria bem pior se eu tivesse calado. feito. Nossa, eu acho que eu estaria ruim até hoje, porque o tempo todo, embora eu fiquei em contato com a Cris, o tempo todo que eu fiquei calada, que eu fiquei na minha, só matutando o que eu ia fazer, eu chapei. Chapei, pergunta para a Cris, chapei mesmo. Chapei de não conseguir trabalhar, chapei de ficar irritada, chapei, porque eu tinha que tomar uma atitude, e o que eu ia fazer? Chapei. No dia que eu deixei o chapei de lado e fui e tomei uma atitude, aí passou. Aí tá bom. Pelo menos eu já dei o meu. Porque você fez o seu papel como ser humano, não se omitiu, né? Perante a injustiça, perante a opressão, perante ao assédio, né? Só que, infelizmente, nem tudo depende de nós. Eu já passei por situações assim também, de tomar a iniciativa de defender o outro, e eu acabei passando
a vergonha, né? Mas a gente prefere entrar na luta de cara limpa, né? E lutar pelo aquilo que a gente acredita em defesa do nosso próximo do que pela omissão. Então, tem um ditado popular que diz isso aí serve para qualquer um, tá? Por exemplo, isso fala mais sobre mim do que sobre os outros. Sim. Então, é isso. É sobre isso. Aí o Então, quero Scar, falar. ele tá dizendo o seguinte, tem uns manos por aí que mesmo vendo fotos com a sua esposa nas redes, tem a cara de pau de ficar mandando oi e chamando para tomar um suco. Cara, você ainda não viu nada. É Ai, assim, ai. isso para com você, com a sua esposa, chama para tomar suco e é daí para pior. Não há respeito. E especialmente dentro do cenário hip hop, que a gente acha que deveria haver respeito, não há respeito, há muita furação de olho. Sim, Meu, é muito louco, né, talaricagem ao mano? Porque, um extremo. exemplo, não somente a nossa cultura, né, mano? Antigamente, mano, eu trago muita coisa antigamente. Eu pareço velho, mas não sou velho, não, tá? Mas eu aproveitei muito a minha natureza. Antigamente era conhecido como talarico, né? E talarico não tem Sim. vez. Talarico não tem vez. Talarico ficava até incubado, mas agora parece que tá liberado. Virou verbo, né? Se dá para conjugar, é verbo. Eu não talarico, mas ele talarica, fulano talarica, todos O... talaricam. E a Olha, gente eu tá de acho que, olho. gente, eu acho que eu ia falar até o estilo musical aqui, mas não vou falar não, né? Mas eu acho que tem muita música que tem culpa no cartório. Porque Tem, esse com negócio aí, ó, certeza. esse negócio aí o... de ai, mas você é mulher do meu amigo, mas não dá nada. Eu acho que foi depois que começaram a lançar esse Foi. tipo de música. Eu acho que tá faltando muito respeito dentro de todas as cenas, né? As pessoas confundem muito as coisas, né? Amizade com liberdade, com libertinagem, né? E às vezes você tá lá com a esposa, né? Com seu esposo ou com a sua esposa, né? E infelizmente a gente acaba passando por situações constrangedoras. Isso é real. Antigamente, você tá com uma pessoa do lado representava respeito, né? Agora não, parece que as pessoas fazem questão mesmo de ir lá para perturbar, né? Não, tem gente que faz até concorrência, rapaz. Ó, tô valendo mais que ele, hein? Sim, Sério? sim. Sério? Muito louco. Bom, deixa eu estar lá em casa de lado. Vou falar outro assunto aqui. Rolou aí na internet, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma cena de uma mulher loura numa roda de samba, né, sambando lá. Ela Eu foi, vi. segundo as pessoas, foi hostilizada, né, pelas mulheres pretas. Inclusive uma que é pouco conhecida, que é André Café e tudo mais. E tudo isso porque a mulher ela é branca. Né? Não vou entender detalhes do clipe. Quem quiser depois procura aí o vídeo da mulher loura sambando. E houve uma certa hostilidade, segundo as pessoas, das mulheres pretas com essa branca. Bom, no rap, cara, isso rola. O rap, se vier uma mulher branca cantar um rap, ou se vier um grupo de brancos, como é que tá isso aí, cara? O que você falou que o rap Cara, não é então, olha nome de só, mulher, gente. mas o rap Ó, é só de preto? Eu vou falar uma palavra aqui que se cabe em vários lugares, que é inversão de valores. Tudo que não podia antes, agora parece que pode, tá ligado? Tudo aquilo que o rap é contra, parece que hoje em dia estão fazendo certas divisões, porque você veja bem, mano. Em relação a esse vídeo que você falou, pô, logo o povo preto, cara, que passa bastante, sabe, Sim. preconceito em relação à classe social e classe de cor, agir da mesma forma o qual a gente repudia é foda demais, mano, desculpa. Né? Então, tipo assim, e preconceito, gente, independente de é para branco, para preto, é para tudo, preconceito é preconceito, tá ligado? E é inaceitável. Inaceitável. Ainda mais de um povo que veio de lá escravizado, o qual, nossa, deu um reboliço danado, foi reconhecidos aí através do preconceito, por conta de classe, de cor. Fazer isso aí é demais. E no rap, cara, eu nunca tinha me deparado de frente com isso. Até
de um fulano bendito, de um ciclano dos caramba, agiu com preconceito com uma amiga minha, porque pelo fato dela ser branca. Aí eu quis morrer. Nossa, Sendo que, para representar a cultura hip hop, para começar, você tem que ser contra qualquer tipo de preconceito. Porque a gente é contra qualquer tipo de preconceito, a gente abomina qualquer tipo de preconceito. Então, você falar que você agrega a cultura e você ser preconceito pelo fato de uma mulher branca representar e muito bem a nossa cultura através da mensagem que ela passa e o que ela representa, aí é demais. Então, você é um nada. Mas eu me deparei com isso também. é ridículo. Não, é E as ridículo. pessoas Não, na verdade, só me confundem mostra que você não muito. representa nada, você não representa a nossa cultura, você não conhece a nossa história, você não sabe qual é a nossa luta, então você não representa um nada. Você é um Zé Ninguém. Sim, e as pessoas acabam confundindo muito apropriação com simpatizante. Eu me simpatizar de uma coisa, eu levar ela adiante é uma coisa. Apropriar é tomar para mim e dizer que aquilo me pertence. Eu acho que tem muita diferença do pertencimento, né, e da apropriação e de você curtir uma determinada coisa. E isso hoje está muito escancarada, porque é assim, eu falo, eu como ser humano, eu já passei por situações dessa forma, né? Pela minha cor, pelo meu uso de dreads, né? Porque como pessoa Rastafari, você não pode porque você é branca, porque a minha repatriação seria para a Europa, como se o Deus que eu sirvo, como se Já, ele só servisse para o negro, para o branco não. E Já ele é muito mais do que isso, é luz, é amor, é espiritual, mas eu não posso porque a minha cor não tem um elo com Deus. Olha que ridículo. Ridículo, cara. Ridículo e Ah, então, inaceitável, mas na verdade é aquilo, mano. A gente sabe que. Meu, eu acredito muito na lei da semeadura, tá ligado? Eu acredito que a gente vai colher exatamente aquilo que a gente planta. Sim. É o que eu espero. É o que eu então, espero. De agora verdade. vamos, agora vamos entrar em outra questão, mais assim, um pouco mais social, né? Como é que o rap está reagindo em relação à violência nas favelas, que é uma constante, que nada mudou ainda? Zip. Então, o rap está reagindo. Em alguns lugares ainda tem pessoas que carregam as suas histórias, carregam aquilo que a gente pregava antigamente, carrega o sentido da nossa cultura. Ainda tem pessoas assim, que é a favor e luta por suas comunidades através dos nossos direitos, né? Mas o rap muitas pessoas que dizem, deixa eu falar bonito, muitas pessoas que dizem representar o rap nacional, certo? Só abraçou a Sim, musicalidade. não há A luta. periferia não abraçou, não. Porque não luta por causa nenhuma. Algumas pessoas, tá? Ainda tem alguns ainda que realmente serve, tem aquela essência que realmente é ali, raiz, sabe por que veio, qual é a luta, a militância. Agora, tem alguns aí que só abraçou só a musicalidade e o YouTube. E a grana, né, que isso vem representando, É, né? a, 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 É, a, a parte mais burocrática deixa para outro. sim, eu não sei se você tem a mesma opinião, eu creio que sim, né? Sabemos da luta, a nossa luta é real, somos ativistas, né, acima de qualquer coisa, né? E assim, se falava muito que o rap não tinha partido, ele era inteiro, né? E hoje ele é direita e hoje ele é esquerda. Como que você vê essa situação? Ele deixar de ser uma luta contra o sistema e ser um braço do sistema hoje, como muitos estão abraçando. Gente, assim, olha só. Infelizmente, a gente vive num mundo político, o qual é necessário ter cargo político, é necessário ter um presidente, é necessário ter o vereador da sua cidade, porque senão vai virar bagunça. Tudo que não tem lei vira bagunça. Se com lei vira, né? Você imagina Sim, sem bagunça. Então, é necessário. Mas também é necessário você, assim,
você fazer aquilo que você acha que é certo. Um exemplo, eu não tenho lado político, não tenho. Não tenho Sim. nenhum. Ó, eu troco ideia com vários vereadores da minha cidade, através do cargo que eu tenho aqui, tá? Na minha comunidade. Só que eu deixo claro, eu participo de várias reuniões públicas, sabe? E eu deixo claro, meu lado é a comunidade. Sim. Esse é o meu lado, tá ligado? Então, tipo assim, hoje em dia a gente vê que algumas pessoas tá apoiando, alguns. Mano, mas isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque já me pediram apoio político. Por que é perigoso? Porque eu vou permanecer aqui com a minha carinha, e se por acaso der ruim, irmão, eu não posso ser braço gordo de abraçar a sua ideia, e se amanhã der ruim, o pessoal vai cobrar eu. Então eu não posso abraçar a ideia dos outros, entendeu? Eu tenho que abraçar a minha, certo? E aqui, por exemplo, aqui na comunidade qual eu represento, a cena é o seguinte, ó, direitos humanos, certo? Fulano de tal sofreu preconceito que nem eu tinha citado aí, tá errado, é crime. A mesma lei que pega para vocês aí no condomínio pega para nós aqui também. É assim, entendeu? É assim que a gente vai atrás. Não, é direito meu, é direito do cidadão. É isso. Não tem, eu, por exemplo, não tenho cargo, não tenho partido político nenhum. Meu partido é a comunidade. E você tem Entendeu? que ter noção também. Eu acho que o ser humano tem noção. Vou te dar 2 exemplos. O cara é rapper e tá lá em apoio a Tarcísio. Ele tá falando sobre a comunidade, que o preto morre, que a periferia tá sufocada, que o homem negro ele é um alvo. A polícia Gente, entra ó, e vamos mata analisar a e apoia, situação. Ó. e apoia e fala assim, e eu apoio o Tarcísio. Não, Pelo não, amor, não. né? Ó, não. Ele é um lesado que não estuda, que não observa, não presta atenção. Ele está lesado. Porque é o seguinte, ó, você veja bem. Aqui eu tenho vereadores que correm com a comunidade. Mas corre mesmo de verdade, corre de verdade, Sim, corre de brigar, corre de verdade, porque são pessoas que vêm da periferia também. Mas corre de verdade. No dia que de deixar de correr com a comunidade, do que eu achar, do que é certo, entendeu? Não tem nem diálogo comigo mais. Tá errado, poucas. Por exemplo, eu sou cristã. Tem pessoas que me conhecem como uma pessoa cristã. Tá. Eu não apoio o Bolsonaro, porque para mim ele é um anticristo. sim, O cara não ama o próximo. O cara só faz o mal, tá ligado? O cara, ele é um doido, tá ligado? Matou meio mundo de gente, entendeu? A maioria dos cristãos segue o Bolsonaro. Eu examinando as atitudes dele, vejo que ele é totalmente contra aquilo que prega. sim. Então, tipo assim, mano, tem muita gente que vai em onda. Vai onda. Ah, fulano de tal, meu amigo, desde quando nasceu, apoia o cara lá. Então eu vou apoiar o cara também, mas nem sabe quem é o cara. Sabe Não nem sabe o que o quem cara é. fez, não sabe o que o cara acredita, não sabe o que o cara prega, não sabe o que o cara vive. Entendeu? Então aí acaba, é o famoso vai onda. É o caso dos hip hop, né? Não só hip hop, né? Mas hoje você vê punk de direita, Rastafari de direita, já falamos sobre isso, né? Os rappers de direita, né? Ou não entenderam a mensagem, né? Ou estão ali só pela batida, né? Só Pode escuta o falar, ó, som, né? Mas o cérebro está em outro lugar. em todas as audiências públicas que eu fui daqui da minha comunidade, estou falando da Câmara Municipal, qual tinha uma par de engravatado, e eu era a única favelada que estava lá dentro. O resto estava tudo na bancada, que era o pessoal que representa a comunidade. Eu sempre deixo muito claro que eu só entrei nessa luta porque eu agrego a cultura hip hop. Eu defendo aquilo que eu acredito. Eu acredito que a minha luta é essa. Né? Eu acredito que eu estou na cultura hip hop por conta disso. Eu estou na cultura para poder apoiar e favorecer o pessoal da minha comunidade, lutar por nossos direitos. Então, eu sempre deixei muito claro que eu só entrei nessa liderança por conta do que eu represento na cultura. Porque eu não poderia dormir e acordar sabendo que lá em cima lá tinha trator, polícia, os caramba quatro derrubando tudo lá, e o pessoal lá não é comigo. Não. E mesmo que ninguém sabia, ninguém nas redes sociais, eu nunca postei um vídeo falando sei lá o quê. Não.
Mesmo que ninguém sabia, eu sei o que eu represento e eu tenho consciência, eu represento de coração e alma. E eu Tá sempre deixei muito certo. claro, até para os vereadores que eu troco ideia, eu sou antissistema. Sou O que antissistema. você Sou enxerga como antissistema. prioridade política, né, voltada para a periferia? Hoje, se você tivesse, né, a oportunidade de propor uma política pública para dentro da cultura da Ô, comunicação, dentro da sua Cris, comunidade, qual que você faria? Rapeli, Igualdade antes de social. você responder, Para peraí, antes de você começar, responder, Rapeli, antes de responder, pô, lê aí os comentários dos caras que já tá falando comentário tempão aí, tá passando batido. Dá uma lidinha aí, dá essa moral aí Peraí. pros caras que tá participando aí. Deixa eu ver. O Adilson Scari, ele disse que assim, a era dos like, meter a cara na rua é mais difícil, é uma realidade. Hoje a gente vive, né, tempos, né, onde o que voga mesmo é o like, né, não as lutas dentro da periferia. Porque quando você vai dentro de uma manifestação de alguma coisa, quando você olha, cadê a galera? Aí depois ele botou oportunistas que se fazem de periferia e só pensam no dinheiro. Sim. Ativar o último assunto aí. Então é isso aí. Pode continuar, Rapeli. então, a Cris me perguntou o que eu mudaria, né? Uma porque Deus me livre do guarda, eu nunca teria um cargo político. Não, prefiro ficar aqui onde eu estou, porque a gente tem que ficar do que você entende. Eu entendo disso aqui. Eu entendo de brigar com eles. E eu sempre deixei muito claro que eu sou antissistema, né? Disso aqui eu entendo. O que eu mudaria? Para começar, a igualdade social, que é o que precisa. Porque você mudando a igualdade social automaticamente, as pessoas iriam te tratar diferente, os hospitais iriam te tratar diferente, as escolas públicas iriam te tratar diferente. Então, você, para começar a igualdade social, já ia mudar muita coisa. É isso. JP? Bom, vamos lá. Já que a gente está falando da questão política, né, e do acesso a essas situações todas, eu quero aqui primeiramente parabenizar, né, embora eu não o conheça pessoalmente, nem ouço suas músicas, o Chavoso que lavou a alma da galera Nossa, lá, entendeu? nossa, Foi fantástico. E destacar fantástico. a fala, né, dele, que não é uma fala muito comum no meio da galera do rap. Infelizmente, porque não que o rap tem que ser um cara letrado, não é disso que se trata. Mas eu acho que o cara tem que começar a entender que para ele ser ouvido, não é só ele chegar e falar o que ele fala no dialeto, que só quem vai entender o dialeto é o rapper igual a ele, é o povo da Sim, periferia. Então, ele aprender o modo como os caras falam para comunicar o teu pensamento é válido. Sabe? Ele demonstrou isso. E se ele fosse lá para falar, ele falou, tá ligado, ele falou umas gírias. Mas dentro com essas gírias, ele falou palavras corretas, sabe? Exatas. E os caras tiveram que engolir e ficarem que entubar, meu irmão. é o se Sabe? Então, posicionar, né? agora, o que, que falta, né, o Repeli, para as pessoas começarem a entender que não se trata só de você falar dialeto, você também tem que dialogar, saber de expressar a tua necessidade para que os caras te ouçam. Meu, eu acho assim, você veja bem, eu estou falando com vocês aqui agora, mas eu converso diariamente com várias pessoas que falam de outras formas e eu consigo dialogar com elas normal. E até então que eu tenho que entender que eu tenho que praticar muito isso, porque fala é costume. Não é falar na gíria é costume. Tem gente que fala palavrão, eu não falo palavrão, mas tem gente que fala palavrão é costume. Então, quando você passa a lidar com outras pessoas, né, que estão acostumadas a usar outros tipos de vocabulários, para você poder se identificar, para você poder dialogar com elas, você tem que aprender a falar a língua delas. Sim. E é isso que coloca você mais ou menos na mesma posição que elas, né? Eu, por exemplo, assim, todas as vezes que eu fui em alguma reunião pública, e já teve várias aí em relação à comunidade, que eles tiraram a comunidade daqui, mas vai voltar para cá, o que acontece? Eu aprendi uma coisa: lei se briga com lei.
E todas as vezes que a gente foi questionar alguma coisa, a gente trabalhava com prova. Mas isso aí já é nosso, né? Porque pobre tem que provar. Então, isso já é nosso. E a gente teve que brigar com provas, argumentos, né? E falar ali mais ou menos na mesma altura. E não teve uma audiência pública que a gente perdeu que saiu como errado. Porque a gente tinha certeza que a gente tinha falado. Né? As pessoas confundem, que tem gente que acha que pelo fato de você morar em comunidade você é burro. Você não é burro, você pode ser leigo. Mas a partir do momento que você passa a estudar, a acompanhar, a buscar, a entender, você já não é mais uma pessoa leiga. E você pode praticar isso. O próprio O que ele Nelson fez é Mandela, né? importante. Ele estudou, o próprio Nelson Mandela, ele estudou muito a história dos invasores, né, da África do Sul, dos boés, né, daqueles que eram antecessores dos que mandavam na África do Sul na época, ele foi criticado. É necessário, gente. E ele falou, como é que eu vou combater os caras se eu não souber a história dos caras? Como eu vou dialogar com eles se eu não conheço a forma como eles pensam? Né? Exatamente. E eu acho que foi isso aí que o Chavoso demonstrou, deixando no chinelo. Simplesmente. Exatamente. E os caras piraram, né? Porque ainda levou um advogado preto, pô, aí acabou com a mente dos caras. Então, mas eu acho que esse é o segredo. Você, olha só, é isso que eu falei. As pessoas, elas confundem, elas acham que o periférico é burro. Não, a gente não é burro. A gente só não tem espaço. Mas se derem oportunidade, vai ver o quanto a gente é capaz também. Né? E assim, tudo na vida da gente, a gente tem que estudar sim. A gente tem que estudar para a gente saber o que a gente está falando. Porque quando você sabe o que você está falando, não há argumento contra você. A nossa maior arma é o conhecimento. Exatamente. Cris, reta final do programa. Tuas perguntas aí, por favor. Como assim, reta final? Eu tenho 999 perguntas ainda. Misericórdia! Reta final Eu do tenho programa. família! Mas você é necessária. Expandir a mente da galera. Qual o papel da comunicação comunitária nesses tempos de fake news dentro da mídia? Como que é? Recapitulando. Qual o papel da comunicação comunitária em tempos de fake news? Como que você vê essa situação de manipulação e como que você tenta barrar essas situações? Então, gente, olha só, tem muita gente, assim, que se deixa tanto levar por aquilo que vê, e a gente bem sabe que nem tudo que reluz é ouro. E muita gente se deixa levar por intuito. Mano, você quer ver? Mano, hoje em dia as pessoas estão fazendo tudo por like, cara. Eu fico meia pá, que eu vejo de tudo mesmo. Eu vejo de tudo mesmo. Muita gente aí correndo. Sério, velho? Pessoas que eu conhecia assim, eu achava que eu conhecia, que pai, que pum, hoje fazendo de tudo por like. Eu não falo nada, mas automaticamente você já tem uma visão de como que a pessoa muda. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque olha, tudo que tem um começo tem um fim. Tem um fim, e às vezes é drástico, né? Porque eu penso assim, né? Que a pessoa, pelo hype, ela vai levantar e depois ela não vai aguentar o anonimato. Então ela vai descer a um nível que vai chegar à lama. Que eu já vi situações dessa forma, sabe? Que a pessoa, para conseguir um hype, ela se expõe de uma maneira que... Sem comentários. Então, eu já vi, já teve muitas pessoas também que eu vou te falar uma coisa que eu não dou mais credibilidade, já teve na minha vida. Não dou mais credibilidade porque não compactuo com a mesma ideia. Mas eu já vi cada absurdo, cara, e as redes sociais, sinceramente, gente, tudo isso aqui tem que ser medido. Porque tudo que é demais faz mal. Sim. Entendeu? E assim, gente, nossa, gente, tá todo mundo vendo diversas as coisas, tá todo mundo vendo e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente mostra. Até então, por quê? Tudo aquilo que você acha que às vezes não teve assim, tanta visibilidade assim. Mas o compartilhamento de tudo que você posta é feito de forma tão rápida, cara, que aonde você menos imagina, ou pessoas Vai que tá. você menos imagina. Então, e outra coisa, gente. Vocês estão
sendo observados. Tome cuidado. Sim, e agora mais ainda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, não deixa assim na tua cabeça não, cara. Sim, Porque senão você vai ver, você já saiu de si, já não é mais você, e para reverter, vixe, Marela, melhor ficar de boa. demora. Ô, Reperli, e Não, quais talvez nunca, foram? porque tem pessoas que nunca esquecem nada. Eu, por Não esquece exemplo, nada, tipo assim, nada passa batido, não é? não, tá bom, não era bacana, mas eu lembro. Sim. Quais os principais desafios, né, e conquista na sua caminhada hoje dentro da cultura hip hop? Que os desafios a gente já sabe, né? Agora as conquistas. Meu, eu acho que as pessoas me veem quem realmente eu sou, cara, porque eu sou isso aqui. Eu sou espontânea, eu não sigo roteiro, eu não sou artista ao ponto de atuar, de ser uma pessoa que realmente não é. Eu sou isso aqui na minha vida, eu sou isso aqui no meu dia a dia. Você, Cris, pode falar isso. Então, as pessoas me veem como realmente eu sou, tá ligado? Não fazem de mim um, vamos supor, uma atriz que só está aqui atuando. Então, muita gente me conhece exatamente dessa forma, e era o que realmente eu queria demonstrar, era o que eu realmente queria passar, e assim foi feito, e eu fico muito feliz por isso. E vem novidade por aí? Bem, fora, vem novidade por aí, vem a Cris Roots no programa Gente Mulher Então, Multiusos. peraí, a gente ainda não combinou sobre isso. Mas você perguntou se tem Pô, novidade por aí, eu tô eu quero ir contando. também, eu quero ir também, vou me maquiar, botar uma saia, vou invadir lá. Não, ô JP, fala pra ela como que é a dificuldade da gente fazer algum trabalho. Eu morro de vergonha, Rapperly. Mano. Não, mas eu não tô nem aí se você tá com vergonha. Você já Poxa, aceitou. Cara, a Cris para fazer a live comigo, primeira vez, né? Tivemos que Não, mas armar deixa lá eu te falar uma coisa. Eu já teve épocas de eu conversar bastante com a Cris, porque a Cris, quando fazia podcast, sempre percebi, sempre notei que ela tinha vergonha. Sendo que Ela tá eu mais solta acredito que ela agora. nasceu com a comunicação. Ela tá mais sem vergonha agora, no bom sentido. Ó, não, ela está se adaptando. adaptando com muita dificuldade. Eu vou ser sincera com você. Graças a Deus, eu tenho bastante convite para muita coisa, né? São várias portas abertas, mas vou confessar, eu tenho muita, muita, muita dificuldade de assumir esses compromissos, aceitar esses compromissos devido à vergonha mesmo. Não, mas isso aí você vai trabalhando. E outra coisa, Cris, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando as coisas aparecem diretamente para você, é para você, porque é mérito Sim. seu, conquista sua e porque as pessoas fazem questão de você se fazer presente. Então não fale não. Mas são anos assim, e olha que nem eu tava vendo, eu tava tentando, reformulando o meu release, eu tenho muitos eventos, já fiz muitos eventos dentro das comunidades, né? Mais de 100 eventos feitos. Eu venho de lá de Tarará Bolinha do Regando nas praças e até antes, já em casa de show também, tipo, que nem na Ritual Rasta, Corovas, Casa dos Leões, vários outros lugares e sempre dessa mesma forma. E eu acho que assim, não vai mudar, porque, poxa, esse ano eu já vou para 53 anos e não mudou nada, eu continuo com a mesma vergonha, a mesma dificuldade, sabe? Eu na escrita, eu sou uma coisa, eu na fala, eu sou outra, parece que me trava tudo. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que já mudou sim. E Assim, eu vou te mostrar ao vivo por quê. é, Porque se fosse antes, você não faria nada. Você já saiu do lugar. é. Então alguma coisa Aos mudou. pouquinhos. Até os 100 anos eu vou conseguir já cumprir todos os convites, todas as coisas. Mas é bom É porque isso. assim a gente acaba ficando mais reservado também, né? Sim.
Sim, Sim, eu não participo muito de live, não participo muito de entrevista. sim, Eu gosto de ficar atrás das telas. Eu gosto de ficar nos sim. Então bastidores. você me Só entende, montando, né? monitorando. É? Então você me entende. Ó, a minha estreia na rádio há muitos anos atrás foi no Música Tá na Pista, o Bandeirão Regueiro, né? Quando o cara, como que é o nome dele? Meu amigo, caraca, eu lembro da parte do Ribeiro. Ajuda aí, JP. Eu não me Nem, recordo, né? nem sei dessa O história, cara. meu, o meu diretor, né? O dia que ele pegou e falou assim, olha, você tá com uma audiência X, né? A minha ideia naquele momento foi desligar tudo. Hum. Ai, louca. Eu desliguei tudo pensando assim, cara, se eu desligar vai resolver o meu problema, porque agora tem um monte de gente me ouvindo. Que louca. Então, foi desse jeito. Então, assim, sempre foi essa dificuldade. Graças a Deus, com o passar do tempo, eu venho quebrando, é muita luta para estar quebrando, tirando essa timidez. Participei por um bom tempo, né, com o Desperte Arte, né, o Papo Cabeça, a CIA Teatral, né, para me ajudar bastante. Então, nós fazíamos eventos nas praças, né, junto ao circo, né, e eu tinha dificuldade. Não, mas Hum. isso aí você vai quebrando, aí você vai se montando aí, porque você já saiu do lugar, você já está aqui no Sim, JP. sim, né, já fiz ao vivo, né, já estava ao vivo lá, né, junto com a Vivi lá no 2C, né, Pois então é. é isso. E participo de muitas coisas, já fiz muitas coisas, né? Que se você for buscar lá no meu histórico de trabalho, você vai ver que eu tenho muita coisa, né? Já fiz muita coisa, mas vencendo sempre a timidez. Se eu pudesse, eu colocava um saco na cabeça. Você está vendo? Aí, tá vendo? Aí, ó. É Tem a isso. crise aqui na minha Mas xícara, isso, filho. mas isso mostra que a nossa vida é superação, né? Nós nos renovamos a cada dia, né? Sim. E quando a gente fala de renovação, o que vem à mente é empoderamento, né? Eu Sim, e você queria que veja bem, eu você. acredito muito nisso, que olha, as coisas só acontecem na vida da gente quando a gente permite. Sim, então, e você, como uma mulher empoderada, eu queria que você falasse para as manas, né? Qual mensagem que você deixaria para elas? Meu, eu acho assim, olha, independente do sexo feminino ou masculino, eu acho que uma mensagem seria persistência Persistência. em tudo, tá ligado? Na vida, no dia a dia, no seu trabalho, em tudo. Acredite em você, tenha persistência, né? Porque as coisas, na verdade, elas só vão passar a acontecer quando você der o primeiro passo. Então, até para isso, você depende de você. O que vier depois é lucro, desde que você coloque em prática, né? Então é persistência, cara, em tudo, tá ligado? No seu trampo, no seu corre, na sua carreira artística, na sua comunidade, certo? Persistência, acredite em você, porque você é capaz, né? E ninguém pode fazer por você aquilo que você pode fazer por você. Então, isso é o Sim. foco. E qual legado você gostaria de deixar para as próximas gerações das mulheres periféricas? Mano, representatividade, cara, em tudo, mano. Em tudo. Sinceramente, uma coisa que eu estou muito apegada hoje mesmo, que eu vejo de grande importância, o guia digital, que é a plataforma que carrega o artista independente, a gente trabalha com sonhos, tá ligado? Com sonhos. Porque do mesmo jeito que eu tenho a minha carreira artística e hoje em dia deixei de lado para poder carregar outros artistas, do qual depositam em mim, tá ligado? O sonho de aparecer em outros lugares, tá ligado? Então, isso é muito importante para mim. Só que hoje em dia, assim, cuidar e tratar de seres humanos, tá ligado? Eu gosto disso, eu gosto de. Eu sempre me achei uma pessoa muito autoritária. E hoje poder representar o ser humano, cobrar os valores dele, cobrar o direito dele, certo? E mostrar para ele que é capaz, que ele vai, que ele acontece, entendeu? Que ninguém pode simplesmente passar por cima dele imaginando que ele é um nada.
E uma coisa que me deixa, mano, cara, me dá um fôlego do caramba é mostrar para as pessoas que elas estão erradas, tá ligado? Ele vai, ele consegue, sim, é direito dele, pronto e acabou. Então isso me deixa uma pessoa realizada, tá ligado? Cuidar de pessoas. Boa. E que você espera mais pra frente? Vamos projetar daqui a uns 10 anos. Misericórdia, 10 anos é tempo para dedéu, velho. Bastante, né? E passa rápido, viu? Então, cara, continuar. Vou agregar a cultura hip hop pro fim da minha vida, porque até então, como eu falei, não é um estilo musical, é um estilo de vida, né? E continuar sendo esse exemplo de um ser humano que se importa com seres humanos, tá ligado? Para as minhas filhas, porque o legado eu vou deixar para elas, né? Poder fazer o meu melhor, né? Ser melhor do que ontem e provavelmente ser um pouco pior do que o amanhã, porque eu quero evoluir todos os dias, né? Então eu acho que eu me identifico assim, pô, que eu espero daqui a uns 10 anos que eu esteja com a mesma forma de pensar, que eu venha ter o mesmo carisma e a mesma alma humanitária que eu tenho até no dia de hoje. JP, Fala, Eu quero, JP! eu quero agradecer aí a presença da Repeli, sempre solista, né? Chamou, ela veio, representou, falou o que pensa, dizer que eu sou admirador, curto muito, né, o trabalho dela, curto muito aí os posicionamentos dela. Acho que é um exemplo a ser seguido, entendeu? É um exemplo como mulher, como rapper, como ativista. Me falta palavras para puxar teu saco, mas é, só tenho gratidão. Gratidão por um dia ter te conhecido e ter tocado ideia. Desde então, nós nunca tivemos problemas, sempre no maior respeito, tanto de você para mim e eu para com você. Então, acho que isso aí que é o que fortalece. E desejo você todo o sucesso do mundo que você merece. Valeu? Só isso. Te E deixar um amo, recadinho. JP, você tá ligado, pô? Pô, obrigadão. E deixar um recadinho pra galera aqui, que de segunda a segunda, quem quiser ouvir o som da Resistência, é só digitar zeno.fm/J67, o som da Resistência. E que quem quiser saber de nós agora, é só digitar no Google lá, ó, dá um Google, o que é JP 67. E vocês vão ouvir que agora nós estamos importantes. E dizer que isso que está acontecendo, em grande parte, é por causa da Cris Ruth também, que está colaborando e muito desde quando ela entrou na rádio. Valeu? Tá dando meu ai, recado. que fofo. O W Nossa, fé. Sul, ele tá dizendo o seguinte, né? Cris Roots, EJP, potência comunicativa, só monstro nesse podcast. Parabéns, Rapper Lee, máximo respeito. Valeu, W Sul. Máximo Obrigadão aí. respeito, meu querido, desse jeito, só vamos. E aí? Salve, W Sul! Beijo para você e para sua família, meu querido. E como diz a minha querida amiga de trabalho, nossa diretora, né, que eu quero deixar um abraço a todos de lá do Bruno Belloni, né, que eu tenho muita cara de pau mesmo quando eu falo sobre a minha timidez. Hum. Que isso? Que isso? Isso aqui Bicha cega mesmo. Ah, que fofo! eu tenho aqui, ó, é o mesmo saquinho, velho. Olha só. É isso que faz toda a diferença da gente, né? Saber que a gente toca de alguma forma o coração das pessoas, né? Se estiver chegando para uma pessoa, a gente já sabe que a gente está fazendo o nosso melhor, né? E que já fez toda a Já valeu a diferença. pena. Já valeu a pena. E eu quero agradecer a Rapper Lee novamente, né? Dizer que você é luz na escuridão, você é uma mulher exemplar, maravilhosa. Tenho muita admiração à sua pessoa e ao seu profissional, porque a gente sabe que ambos caminham junto, né? Mas o seu profissional, ele é excepcional, né? Quero te parabenizar pela pessoa, pelo ser humano que você é sempre. Te E amo, agora Cris. suas considerações finais, porque se eu ficar fazendo um monte de elogio, daqui a pouco você vai subir igual um balão, né? E pronto. Mentira, eu tô quase descendo, porque eu tô quase chorando. Tá, sua Enfim, linda.
Gente, ó, gratidão, gratidão mesmo de verdade, gente. Eu, sinceramente, eu gostaria muito, né? Mas esse aí é só um desejo meu. E muitas pessoas se identificassem com aquele rap nacional qual a gente representava, tá ligado? No começo, ali o qual a gente era mais a favor da nossa comunidade e menos like, tá ligado? Sim. Por menos like, por menos ibope, por menos, né, mais rap de mensagem, né, mais igualdade. Enfim, pô, se eu pudesse pedir um favor à minha cultura, seria isso, para poder voltar à essência que a gente tinha antes. Mas, enfim, gente, eu quero deixar um salve aqui registrado para o Fratelo Dipa, certo? Tem aí o programa na Rádio Digital, o Momento Rap, diretamente de Portugal. É isso mesmo, diretamente de Portugal. Ele tá aí, ó. Fratelo Dipa, meu irmão aí, o qual Deus me deu, sou muito grata. Salve! JP Huts, te amo, você tá ligado? É nós, qualquer coisa liga a nós. Cris, te amo de verdade, você sabe que você mora no meu coração. A qualquer momento que você me chamar, qualquer coisa que você precisar, eu vou estar sempre aqui. Quero agradecer também a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder fazer presente. Que Deus abençoe grandemente vocês. Desse jeito, seu bom. Maravilhosa. Valeu! Boa noite a todos, né, que estiveram presente conosco, né? E bora até a próxima sexta-feira, porque sexta-feira tem mais. Valeu, mais Conexão Roots. Eu aqui no meu cantinho no Rio de Janeiro, na humildade, e ela toda poderosa com seus dreadlocks. Cris Roots apresentando Conexão Roots. Conexão Rio-São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Suzano City, Rio de Janeiro City. Toda sexta-feira aqui no Instagram, Conexão Roots. E fica ligado lá na programação zeno.fm/JP67, o som da resistência. Fui, galera. Forte abraço. Tchau.